Olá, crianças! Seguimos aqui com a aula de ciências e eu vou pedir a vocês que abram um livro, o grupo 5, na página 222. E hoje é o nosso último assunto aqui sobre os seres vivos que foram extintos ou que estão ameaçados de extinção. Aí começamos na próxima aula com um assunto completamente diferente. Mas começa essa aula apresentando aqui o nosso amigo tamanduá-bandeira, que é um animal ameaçado de extinção hoje na região central, na região de Cerrados, que é a região central do nosso país. Espero que ele não entre para a lista de animal extinto, que ele é importante para o meio ambiente. Então vamos lá. Já comentamos um pouco, falando dos dinossauros, a gente já antecipou um pouquinho e falou sobre as causas da extinção dos seres vivos. Então, quais são as principais causas da extinção de muitas espécies, tanto de animais como de plantas na natureza? Mas o nosso assunto hoje é voltado para os animais. A caça ilegal. Ilegal quer dizer o quê? Caça que não obedece à lei. Existem leis de proteção, mas muitos não obedecem essas leis e agem de maneira ilegal. Então a caça é proibida, mas tem o caçador que está atuando. Então a caça ilegal e predatória. Tem algumas caças que são permitidas, como por exemplo para a alimentação de determinadas comunidades, mas a caça para comercialização, a caça para retirada de pele, isso tudo é ilegal e é considerada uma caça predatória, uma caça que não obedece, por exemplo, à época de reprodução do animal, não obedece à reprodução do animal e ele é morto, ele é abatido antes da sua reprodução, quer dizer, ele não teve a chance de contribuir para a preservação da sua espécie. Eliminação do hábitat natural, quer dizer, se eu tiro a minha casa, a nossa casa, o lugar onde a gente vive, é um local que nos protege. Se eu estou sem esse local, eu me torno mais vulnerável. Em termos de alimentação, que eu não vou encontrar alimentação, eu não vou encontrar abrigo e eu não vou conseguir me proteger dos meus inimigos naturais. Então, essa é uma das formas de quando você desmata, quando você queima, quando você destrói florestas ou ecossistemas, você está destruindo, eliminando o habitat ou a morada desses animais. E aí eles se tornam mais vulneráveis e, consequentemente, eles poderão entrar para a lista de animais com risco de extinção ou animais extintos. Introdução de espécies em um habitat do qual não fazem parte. Gente, eu não posso ir em outro país e buscar uma espécie que não tem aqui. Primeiro que a gente pode trazer doenças. Essa espécie pode ser altamente reprodutiva e competitiva no local onde ela foi introduzida. E aí ela pode reproduzir e aumentar em quantidade muito alta, e aí ela compete em alimento, ou mesmo ela pode ser um predador voraz e ela coloca em risco todas as espécies nativas. Olha só, as espécies nativas de um lugar, ela tem os seus inimigos naturais, e aí ela consegue, lembra da cadeia alimentar? Então ela consegue ali se manter em equilíbrio, não crescer muito em detrimento, ou seja, colocando outra espécie em risco. Está tudo em equilíbrio.
Quando eu introduzo uma espécie, pode ser que nesse local que ela foi introduzida, ela não tenha um inimigo natural. Se ela não tiver um inimigo natural, ela vai reproduzir, 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 e ela vai aumentar em número e ela pode, aí coloca em risco as espécies locais. Então, não pode introduzir, isso é proibido. Um dos exemplos é o javali. O javali é uma praga exótica, quer dizer, uma praga que não é um animal que ele não é uma, a gente poderia colocar uma espécie exótica, né? É uma espécie que ela não tem no Brasil. Então ela foi introduzida no Brasil. Como que ela foi introduzida? Bom, no livro de vocês está falando que o javali foi introduzido junto com quando os portugueses vieram no período da colonização. Mas tem outras histórias diferentes. Que na Argentina ela foi introduzida por um administrador que ele gostava de caçar. E ele gostava de caçar javalis, só que na Argentina não tinha javalis. Então introduziu com esses animais lá, mas era em locais restritos, né? Só que esses javalis escaparam, né? E num período de crise ele foi solto e a reprodução, ele não tinha inimigo natural e a reprodução foi muito, muito grande, e depois houve um período de desmatamento e tudo, e esses animais foram migrando para países vizinhos e entraram no Brasil pelo sul, pela região sul do país, e hoje é uma praga e ela tem problemas seríssimos nas plantações, porque ela é voraz nas plantações, ela é muito violenta, ela é um predador, um inimigo com muito potencial, ela é um predador com potencial muito grande, se reproduz muito, e aí liberaram a caça desse animal com o intuito de diminuir a população. Só que caça ilegal também se juntou a essas caças, ou seja, com a desculpa de caçar javali, os caçadores também caçavam os animais em que a caça era proibida e faz isso de forma ilegal. Então, não tem funcionado bem. Então, o javali ele é tido como, ele está entre uma das 100 piores pragas invasoras. E ele é um predador voraz de espécies que são disseminadoras de algumas espécies nativas de vegetais, de árvores, e que atuam para manter a floresta, né, no replantio da floresta. Então, os javalis, eles prejudicam diretamente o meio ambiente, não só para a diminuição da biodiversidade, mas também diretamente ali no ecossistema, modificando o ecossistema. Bom, como que pode ocorrer a extinção? Já falamos sobre isso. A extinção ocorre por 2 processos, ou um processo natural ou um processo provocado ou acelerado. Vamos lá. Processo natural. É igual aconteceu com os dinossauros. O que tem? Não aconteceu uma grande catástrofe com a queda do meteorito? Com a queda Pronto. Com a queda do asteroide. Então, o que aconteceu com a queda do asteroide? Ou então por mudanças climáticas, enfim, são mudanças naturais, são processos naturais que levam à extinção. Agora, tem os processos provocados ou acelerados pela ação humana, como a caça, desmatamento, queimadas e introdução de animais
ou espécies exóticas, isso vale tanto para animais como para vegetação. Então, vamos lá. Na página 223, vocês têm uma série de animais, que a gente vai falar sobre eles, quanto ao risco de extinção. Desde 1964, isso nem tinha nascido ainda, levei 10 anos para nascer, há muito tempo atrás, a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, né, ela vem publicando uma lista de animais conforme seu risco ou que não tem risco nenhum ali de extinção. Então, ela coloca esses animais, por exemplo, extintos da natureza, risco de extinção, ou animais que estão preservados sem risco de extinção. Então, ela vai criando uma lista de animais. E a gente vai falar agora de 3 delas, 3 categorias dessa lista. Então, quanto ao perigo de extinção, os seres vivos, eles podem ser classificados em categorias. Então, vamos lá. Extinto. Um ser vivo considerado extinto é quando ele não existe mais na natureza e nem cativeiro. A espécie acabou, né, daquele local. Não tem mais na natureza, não tem mais em cativeiro. Um exemplo é a arara azul pequena. Ela foi extinta há mais de 80 anos aqui do Brasil, a arara azul pequena. Agora, gente, tem um cativeiro em outro país que diz que não é muito idôneo, mas enfim. Essa já trouxeram ararinhas azuis, né? E elas estão em processo de adaptação para ser reintroduzido em 2021 lá na Caatinga Baiana, lá na Bahia. Então, há uma chance dela voltar a ter na natureza, né? Se eu não me engano, é da Espanha que eles vieram, mas da Alemanha, não sei. Mas, enfim, existem espécies no mundo, mas aqui no Brasil ela foi extinta. A arara azul pequena. Tem mais de 80 anos que ela está extinta. Muito linda, né? Vamos lá. Quando eu falo que o animal, então, animal extinto, não existe nem na natureza, nem em cativeiro. Agora, extinto na natureza é o ser vivo que não existe mais na natureza, mas tem cativeiro. E aqui há uma esperança, há todo um trabalho voltado para a reprodução desse animal e futura liberação na natureza novamente, reintrodução do animal na natureza. Um exemplo desse é o mutum de Alagoas, que ele é da Mata Atlântica aqui e ele foi extinto, não tem mais. Essa é considerada a ave de maior porte da Mata Atlântica. Ela é lindíssima, mas não tem mais na nossa mata. Mas ainda tem natureza, então existe uma esperança. Mutum de Alagoas. Vamos lá. Quando o animal está ameaçado de extinção, quer dizer que ele ainda existe na natureza, mas ele pode ser extinto em um futuro próximo. E um exemplo desse é a tartaruga de pente, que está aí na região costeira do Brasil e que tem diminuído muito a quantidade desses animais. Então, ele está com risco de extinção, ele está ameaçado de ser extinto. Então, vimos 3 categorias: extinção, nem na natureza, nem em cativeiro. Extintos da natureza, não existe mais na natureza, mas ele está sendo preservado em cativeiros e futuramente ele pode ser solto na natureza. E ainda é ameaçado em extinção, ele pode ser, no futuro próximo, ele pode ser extinto. Então, agora, vamos aqui
Desculpem, mas vamos continuar aqui. Então, agora, lá na página 224, esses animais são apresentados de acordo com legenda, que é espécies são classificadas em espécies extintas, espécie extinta da natureza ou espécies ameaçadas de extinção. Então, vamos lá. Começando pelo douro. Espécie de ave aparentada aos pombos, né? Eles lembram pombos, mas ele foi extinto há mais de 350 anos, em razão da caça. Então, foi uma extinção provocada pelo homem. Ele era encontrado apenas em uma ilha do Oceano Índico, não era no Brasil, chamada Maurício. Então, ele foi extinto da natureza, do planeta Terra. Então, ele está em vermelho, porque de acordo com a legenda, ele é uma espécie extinta, não tem na natureza e nem em cativeiro, há mais de 350 anos. O Oryx de cimitarra é uma espécie de animal aparentado aos bois, mas ele habitava as regiões do norte da África pelo deserto do Saara. Atualmente é encontrado apenas em cativeiro em alguns parques da Europa e da África. Então, o Oryx de cimitarra, ele ainda existe em cativeiro, mas lá na África, que era onde o habitat natural dele, não existe mais, ele é parecido com o boi. Então, por isso, ele é um animal extinto da natureza. Por isso que ele está roxinho aqui. Ele foi extinto da natureza e existe apenas em cativeiro. Existe esperança. Agora, vem aqui uma espécie que ela está ameaçada de extinção. É uma espécie vegetal, a petúnia. É uma planta originária da América do Sul e encontrada nos ecossistemas da Mata Atlântica. Ela está ameaçada de extinção, né? Mata Atlântica também está aí, sofreu por um grande processo de desmatamento, diminuiu os animais nativos e aí talvez os disseminadores de sementes e a espécie também, a petúnia, tem risco de estar ameaçada de extinção, por isso a corzinha azul. Agora, seguindo esses exemplos, você vai pesquisar sobre os seres representados a seguir e, com a ajuda do professor e dos colegas, pinte o quadro de cada um deles na cor da categoria de espécies ameaçadas, como utilizado aqui, né, de referência à legenda dessa página. Então, você vai utilizar essa legenda aqui como referência e eu vou te ajudar nesse exercício. Então, começamos aqui com a araucária. Já falamos da araucária e falamos que ela está ameaçada de extinção. Mas eu vou ler um trechinho aqui, ó. E você tire suas conclusões a partir do trechinho que eu for ler. A araucária, também conhecida como pinheiro brasileiro ou pinheiro do Paraná, é uma planta nativa da região sul do Brasil e está em risco crítico de extinção, segundo a lista vermelha da União Internacional da Conservação. Mas a nossa legenda não é seguindo essa lista não, tá? Estima-se que atualmente a floresta de araucária ocupe 3% da sua área original, só 3%. E tem um estudo em que diz que no ano de 2000, se nada for feito, no ano de 2070, nenhuma espécie será preservada. É o fim da araucária. Assustador. Vamos aqui para a perereca da espécie. A perereca da espécie Phrynomedusa fimbriata, né? Então, vou ler mais um trechinho aqui para você. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mapeou as 105 espécies e subespécies de mamíferos, répteis e anfíbios ameaçados de extinção no país e cravou a perereca paulista
que é a Frinomedusa fimbriata. Está extinta. Então, não tem mais. Ela está extinta. Foi a única a sumir do mapa. Era encontrada principalmente em Paranapiacaba, subdistrito da cidade de Santo André, no ABC paulista, região da Serra do Mar. Então, não tem mais. Foi extinta. Vamos lá para Pirapema ou Camupirim. Vamos. Gente, esse peixe aqui, ele pode pensar, ele ainda existe na natureza, ele ainda existe, né? Ele é um peixe que ele pode pesar de água doce, né? Ele vive lá no Paranaíba e ele pode pesar até 200 quilos. Por isso, pela produção de carne, ele é muito procurado pelos pescadores e de forma ilegal, e ainda ele não tem conseguido subir para fazer a sua desova, para fazer a sua reprodução. Então, ele é fortemente ameaçado de extinção. Mas existe um projeto grandioso para tentar preservar essa espécie lá no Paranaíba. O guaiamum, esse caranguejinho aqui. Vamos lá. O que aconteceu com o guaiamum? Esses nomes difíceis. Desde o dia 6 de março de 2017, o Ministério do Meio Ambiente publicou 2 portarias no Diário Oficial da União, proibindo a captura e a comercialização do guaiamum. A medida é porque o crustáceo está na lista de animais com risco de extinção. O animal é o prato típico em Aracaju, no Sergipe. E a medida vai mudar a rotina nos bares, porque não pode mais, a não ser que você produza esse animal em cativeiro para você comercializar. Mas lá na natureza não pode mais, está proibido a caça, a captura desse animal. Agora, vamos aqui na ararinha azul. Já falamos sobre ela, né? Não temos mais. Foi extinta. Existe agora no Brasil, né? Existe um cativeiro que tem umas questõezinhas, mas que parece que estão conseguindo trazer esse animal de volta para a Caatinga da Bahia. E o tilacino, gente? O que é o tilacino que está parecendo um cachorro, né? O tilacino, ele é um marsupial. Marsupial, o que é? É um mamífero que ele tem aquela bolsa abdominal onde os filhotes completam o seu desenvolvimento. Então, o tilacino, ele tem cara, né? A cara muito parecida com um cachorro, mas ele é o tilacino, ele é ele é o lobo da Tasmânia. Eu estava confundindo com outro animal da Tasmânia, mas ele é o lobo da Tasmânia. E o tilacino, ele tem mais de 80 anos que ele foi extinto da natureza. Então, o tilacino não tem mais e ele ainda desperta muita curiosidade, que ele é muito feroz. Pronto. Agora vamos lá nesse texto. O território brasileiro ocupa quase metade da América do Sul e é um dos países com maior diversidade de espécies do mundo, mais de 100 mil espécies de animais e 40 mil espécies vegetais. Então vamos lá. Na letra A, esse animal, ele é da floresta Amazônia, é o maior besouro do mundo, conhecido como besouro de chifre ou besouro rinoceronte. O ananás, que é essa fruta, né, próximo aí do abacaxi, o ananás é um fruto comestível de um tipo de planta bromélia, cuja origem é da região centro-sul do Brasil e do nordeste da Argentina e do Paraguai.
Então, o ananás, que é um parente do abacaxi, né? Típico da bromélia, que é da família das bromélias, que é um tipo de bromélia que é aquela planta ornamental, mas ele também é comestível. Então, vamos lá. Vou voltar daqui a pouquinho. As espécies ameaçadas de extinção são aquelas cujas populações e o habitat está desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-las em risco e de se tornarem extintas. Então, são as espécies ameaçadas. A conservação dos ecossistemas naturais, a flora, a fauna e seres microscópios, garante a sustentabilidade dos recursos naturais e permite a manutenção de vários serviços essenciais à manutenção da biodiversidade. A conservação, então, da biodiversidade brasileira para as gerações presentes e futuras e o desenvolvimento sustentável são, na atualidade, os maiores desafios do meio ambiente. Eu espero que sim, que seja mesmo o maior desafio, que que o Ministério esteja empenhado, porque a gente está vendo, de repente, que colocou em risco um ecossistema aí recentemente e que eu não gostei nem um pouquinho, e lógico que ninguém gostou disso. Então, mas a conservação da biodiversidade brasileira, ela depende da conservação dos ecossistemas. Então, vamos lá. De acordo com o texto, como é possível evitar a extinção das espécies? Né? Já acabei de falar. Então, a gente precisa conservar os ecossistemas para garantir a sustentabilidade dos recursos, né? Para garantir tudo em perfeito equilíbrio. E o peixe-leão, terror do Caribe? Será que é mesmo o terror do Caribe? Vamos ver. Essa é a fala, o jornalista Herberton, vou ler por aqui, você acompanha. O jornalista Herberton Escobar mergulhou pela primeira vez nas águas ao redor da ilha de Bonaire, no Caribe, em outubro de 2009. Ele comentou com outros mergulhadores ter visto um filhote do peixe-leão. Um ano depois, após investigar, o repórter descobriu que havia peixes-leão na ilha de Bonaire, porém que eles não eram nativos do Caribe, mas do outro lado do mundo, nas regiões da Indonésia e das Filipinas. Então, não era para ter o peixe-leão lá. Então, o que aconteceu? O peixe-leão, ele é uma espécie exótica, é um predador voraz, que come tudo que encontra pela frente e se reproduz muito rápido. Fora do seu habitat original, ele não tem predadores naturais. É a mesma coisa que aconteceu lá com aquele do início que eu mostrei. A quantidade de peixe-leão nas águas das ilhas de Bonaire preocupa as autoridades locais, que autorizam mergulhadores cadastrados a caçar esses peixes. A invasão do peixe-leão teria começado na década de 1980, quando esses animais, utilizados em aquários, foram soltos no Mar da Flórida, nos Estados Unidos. A espécie, então, começou a se reproduzir no oceano e a migrar de ilha para ilha, tornando-se uma praga. Gente, muitas vezes, quando começam esse comércio de animais de um país para o outro, e aí vem uma lei proibindo esse comércio, aqueles que praticavam o comércio, os criadouros, eles ficam com medo de ser punidos pela lei. E eles teriam que entregar esses animais aos órgãos responsáveis. Mas aí não. O que eles fazem? Se livram desses animais, soltando-os na natureza. E aí piora o problema. Então, vamos lá.
De acordo com o texto, a caça do peixe-leão foi autorizada, porque ele é um animal nativo do Caribe, que é utilizado em aquários. O texto falou que ele era nativo do Caribe? Não, né? Ele era uma praga exótica. Vamos lá. Porque ele é um animal exótico, cuja população está aumentando e, consequentemente, causando a diminuição das populações de espécies nativas do Caribe. Lembra do texto quando fala que ele come tudo que vê pela frente? Ele é voraz, ele é feroz. Então, guarda essa questãozinha aqui. Porque ele é um animal exótico que está sendo extinto pelas espécies nativas do Caribe? Não, ele é um grande predador. Porque ele é um animal nativo do Caribe? Já terá errado, ele não é nativo do Caribe, ele é exótico. Então, sobrou a alternativa B, que é a correta. Agora, aqui no próximo texto, né? Eu só quero te despertar. Você sabia que desde a década de 1970, a década que eu nasci, vários países assinaram um acordo para proteger os animais contra atos de violência, maus tratos e possível extinção. E o Brasil, ele assinou, ele é um desses países que aceitou essa declaração que defende esses animais, o direito à vida a todos os animais. Olha que bacana. Tá? Então, ele assinou esse acordo, que é a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E o que é essa declaração, o que esses direitos aos animais prevê, né? Quais são os direitos? Vamos lá. Olha, as necessidades dos animais que foram escolhidos pelos seres humanos para serem companheiros, como os animais de estimação, elas devem ser respeitadas. Então, essas necessidades desses animais devem ser respeitadas. Quer dizer, a alimentação dele deve ser respeitada, o espaço em que ele é criado deve ser respeitado. Não devemos abandoná-los e temos a obrigação de dar-lhes atenção, cuidados e proteção. Então, gente, uma vez que você tem um animal de estimação, você não pode, hipótese alguma, abandonar esse animal. Você é responsável por ele. Você tem que dar atenção a esse animal que você quis, você tem que cuidar dele, atenção a ele, atenção à saúde dele. Muitas vezes ele não convive com outros, por exemplo, gato, cachorro, ele não, coelho, enfim, não convive com outros da mesma espécie, e aí você tem que dar essa atenção a ele, cuidar da saúde e alimentação e proteger esse animal para que ele não seja ferido, ele não seja ameaçado nem por humanos, nem por outras espécies. Os animais utilizados para o trabalho ou para o esporte não devem exercer atividades além da sua capacidade. Precisam descansar, receber alimentação adequada. Então, a gente tem cachorros guias de deficientes visuais. Então, cachorros guias, eles têm que ser respeitados, eles precisam descansar, eles precisam ser bem cuidados. A gente tem animais como cavalo, que ele transporta cargas, mas ele tem um limite, e isso precisa ser respeitado. Tem uma lei recente, de alguns anos, poucos anos, no estado do Rio de Janeiro, que é proibido transporte de carroça, né, em tração de animais pelas ruas. Então, não pode, é proibido. Existe uma lei, tem que ser cumprida. Se você vê isso, a pessoa está fazendo de forma ilegal. Então, vem aqui o recado dele. Tem animais também, cachorros que são auxiliares de policiais, né, para encontrar pessoas, encontrar drogas, enfim, ou objetos. Esses animais também têm limites de trabalho. E quando ele não consegue mais trabalhar, ele precisa ser cuidado. Respeito, deixo um recado, termino aqui minha fala com esse recado desse animal, né? Respeite o meu limite. E aí, você tem um animal de estimação? Qual é o seu animal?
Ou se não tem, você gostaria de ter um animal e qual você gostaria de ter? Aí eu peço que você faça um desenho representando o seu animal de estimação ou um animal que você gostaria de ter, tá bom? Se você não gostaria de ter nenhum animal, eu respeito, tá? Aí não precisa desenhar não, só anota a sua frase. Pode até falar por quê. Então, gente, terminamos aqui. Amar é uma escolha. Você não precisa amar um animal, mas respeitar é um dever seu. Isso é que espera de um ser humano. Respeitar. Animais, se não ama, respeite-os. Beijo grande.